Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informações de áudio e vídeo profissional. Eu sou Rogério Pérez e hoje falaremos sobre videoprocessadora profissional. Fique conosco. Com telas gigantes, videomapping em grandes prédios, projeções imersivas e resoluções de vídeo cada vez maiores, surge a necessidade de processamento de vídeo. Com isso, chegam as processadoras profissionais de grande porte para processar esses sinais e entregar resultados cada vez melhores. Quais são as funções básicas de uma processadora profissional? A função preview programa, que é aquela função que permite o operador verificar o conteúdo antes de mandar para a audiência. A função mosaico, função layer ou PIP, que são as camadas. Função efeitos de transição, que tem o corte seco, tem o efeito temporizado. Efeito borda ao redor dos layers, sombra também ao redor dos layers, multiviewer, que é informação muito importante para o operador do evento, onde ele tem em um display todos os inputs, os outputs e as telas que estão sendo executadas. Isso dá uma visão panorâmica de todo o processo. Função preset, que são aquelas funções que permitem ao operador gravar inicialmente todas as cenas, os cenários que ele precisa. E depois, de uma forma muito simples, vai mudando esse cenário sem ter tantas interferências de operação. A função crop, input crop, que seria o seguinte: pegar o input, recortar uma parte da imagem daquele input e jogar para o output, jogar para a saída. Uma outra função também muito importante é o scaler, o escalonamento da imagem, aonde o sistema ele vai redesenhar de uma imagem menor para uma imagem maior, ou ao contrário, de uma imagem maior para uma imagem menor. Esse é o escalonamento. Uma função também muito utilizada é o switcher, que é chaveamento, que é chavear entre uma fonte e outra. E o conversor de sinais, Entra um sinal de uma determinada configuração e a gente tem a possibilidade de ter a saída em outra configuração. Além disso, nós temos as funções que nós vamos chamar aqui de funções mais profissionais, as funções Pro, que são características dessas processadoras profissionais, essas processadoras de grande porte. Uma função é o Chroma Key, muito utilizado em eventos nesse momento. O Luma Key também é uma outra função bastante utilizada. O HDR, que é o High Dynamic Range. Máscara, então colocar uma máscara dentro do layer, posicionamento do layer, tamanho do layer, congelamento de imagens, rotação do layer, rotação da imagem dentro do layer. A função Edge Blending para quem trabalha com projetores e telas enormes, onde utiliza-se vários projetores. Então essa função Edge Blend, que é a junção entre uma imagem e outra. Formatos customizados, de resoluções, cadastro de EDID, o Keyframe, que é uma função onde permite a processadora gerar algumas configurações básicas ali, de gerenciamento de layers, de mandar o layer caminhar para alguma posição. Os queues, que são também execuções de funções. O sistema de áudio, hoje utilizando já o áudio protocolo Dante, Dante é da Audinate. Funções de mapping, background, que seria o BG, o background estático e live. Ajustes de RGB, ajustes de brilho, de contraste, de hue, ou seja, diversos ajustes aí de imagem.
Além disso, nós podemos mexer também no gama, na saturação. Então, são muitos recursos que somente essas processadoras profissionais é que permitem fazer. Mais algumas características, né, que mostram aí que uma processadora realmente é profissional e de grande porte é a capacidade de processamento. Então, hoje nós temos aí no mercado disponível processadoras com uma capacidade de até 160 megapixels de processamento, com até 48 inputs em 4K 60 Hz, até 20 outputs também em 4K 60 Hz, até 32 mixing layers ou até 64 single layers ou split layers, né, que seria mais ou menos a mesma coisa. A função link, que é a conexão entre duas processadoras para dobrar a capacidade. Imagina, uma processadora de 160 megapixels linkada numa segunda unidade passaria a ter 320 megapixels de capacidade. É muita coisa. 2 canais multiviewer em 4K, que permite ter 2 multiviewers distintos, né? Isso também ajuda bastante nos eventos de grande porte. E os canais de áudio Dante, como já falamos, algumas processadoras utilizam o formato 64 por 64 canais, mas já tem equipamento chegando no mercado aí, mais recente, com 128 canais por 128 canais de áudio Dante. Para operar essas processadoras, nós temos aí as controladoras, as mesas, que a gente vai falar daqui a pouco. Gerenciamento por rede TCP/IP, função simulador, que é uma função que ajuda muito, que permite que seja desenvolvido, que o projetista faça o projeto deste evento sem estar fisicamente conectado com a processadora. Pode estar fazendo isso remotamente, depois conectar a processadora e fazer a operação propriamente dita. A função multi-operador, que permite que vários operadores trabalhem no mesmo projeto, cada um responsável por uma área daquele projeto. A função test pattern, que é uma função que manda um sinal para a saída, para certificar que todas as saídas estejam funcionando perfeitamente. E a área de interesse, né, que seria que, independente da resolução do output, da saída, essa área de interesse é aquela área onde efetivamente o conteúdo vai aparecer. Às vezes eu posso ter uma saída, por exemplo, em 4K e colocar uma área de interesse menor, né? É possível que se faça isso. E o canvas gerenciável, que é muito parecido aí com essa área de interesse. Falando um pouco sobre inputs e outputs, então, no momento que estamos gravando este vídeo, nós temos disponível no mercado HDMI 2.0, né, que é o que faz o 4K 60 Hz, o DisplayPort 1.2, o 12G SDI, HDMI 2.1, tá começando a chegar no mercado agora, que já faz 8K de resolução, o DisplayPort 1.4, o SDVoE, que é o Software Defined Video over Ethernet, né? Que já seria a comunicação, a transferência de vídeo aí através de cabos de rede. O outro protocolo, que é o ST2110, né? Que é o SAMP2110, que é uma padronização profissional para transporte de áudio, vídeo e dados auxiliares através de rede IP. E a porta OPT, que é a porta de fibra. Aqui nesse slide, a gente vê aqui 3 modelos, né, de processadoras disponíveis no mercado. Existem outras, é claro, mas acredito que essas daqui sejam as 3 principais, né? Então, elas são muito parecidas até em relação a cartões, óbvio que cada um com a sua característica, né? Mas com os cartões de entrada, cartões de saída, com cartão de link, com as portas Dante, né? As portas de áudio, com a forma de comunicação através de rede, com fonte redundante, umas trabalhando com 2 fontes, outras com 3 fontes, que depende muito da capacidade de processamento de cada equipamento, né? Então isso varia um pouco, tá? Mas no mínimo 2 fontes, isso aí já seria o padrão, ok? E nesse slide a gente tem aqui
algumas formas de comunicação, né, ou de controle dessa processadora. Com o computador, através do software, né, que os fabricantes fornecem. O Stream Deck ele é utilizado como um recurso auxiliar, onde nós temos lá os presets, né, aquilo que nós falamos um pouco atrás, que seria presetar algumas cenas. Então o Stream Deck ele auxiliaria nesse caso. Eu poderia só apertar alguns botões e ele mudaria de cena automaticamente. E tem os consoles também, né, que são as mesas que operam também essas controladoras, né, com mais funções, com menos funções, enfim. Aí tem diversas situações de operação. E onde nós aplicamos esses recursos? Aonde cabe uma processadora com tanta capacidade, com tanta porta de processamento? Bom, em eventos ao vivo, em esportes e entretenimento, em estúdios de TV, em estúdios virtuais, né, os famosos estúdios XR, em espetáculos, em sala de controle, em casas de orações, eventos corporativos, shows ao vivo, ou seja, uma infinidade de aplicações desse tipo de recurso, ou até no corporativo, em grandes projetos também se utiliza as videoprocessadoras desse nível. Obrigado por assistir. Você gostou deste conteúdo? Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos e nos siga nas redes sociais porque sempre tem algum conteúdo novo. Eu sou Rogério Pérez e você está no AVP News. Até a próxima!